Salve, salve concurseiro, salve, salve concurseira. Eu sou o professor Silvio Santana, diretamente do estúdio Aulas para você, meu amigo, minha amiga. Portaria Interministerial 4226, legislação específica para a Polícia Penal Federal, meu amigo. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, beleza? Então olha só, aqui comigo na lousa, vem comigo. Você pode me encontrar através de, deixa eu pegar aqui ó, @prof. Silvio Santana. Caso que tenha alguma dúvida, estaremos lá para esclarecer no meu Instagram, beleza? Então avançando aí, legislação da Polícia Penal, DPEM, que é a Polícia Penal Federal, excelente, hein? Então, portaria do Ministério da Justiça Interministerial 4226 de 2010, tá certo? É o tema da aula de hoje, portaria aí maravilhosa para você que vai fazer vários concursos aí dessa área, beleza? Então, beleza. Objetivo e conceitos iniciais. O que estabelece essa portaria? Olha só, estabelece justamente, como tá aí, o uso da força pelos agentes de segurança pública, tá? Então, estabelece o quê? As diretrizes, as normas, tá? Estabelece as normas sobre o uso da força. Então vem comigo aqui na minha força. Olha só, você, agente de segurança pública, futuro agente de segurança pública, em dado momento da sua carreira, você vai ter que aplicar força. Ora, aplicar força tem que ser na medida a necessidade do momento. Então, aplicar a força coercitiva, o poder de polícia do Estado, é necessário que essa aplicação de força seja pautada em vários critérios. No uso moderado da força, o uso seletivo da força, você deve empregar na medida correta da crise, da necessidade. E essa portaria, ela emenda 25 diretrizes, nas quais tem o objetivo de padronizar a aplicação da força. Mas qual que é o objetivo? Justamente para que não haja despautério, para que não haja exagero por parte do agente de segurança pública. Então é uma portaria extremamente interessante para você e com certeza está aí no seu edital. Então olha só, aqui na lousa. Então, conceito de força, tá bem aqui. Força, o que é força? É a intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte de agente de segurança pública. Com a finalidade, olha só, olha a finalidade específica disso aqui. Preservar a ordem pública e a lei. Preservar a ordem pública e a lei. Sempre a finalidade é essa, sempre preservar a ordem pública e a lei, nada além disso, tá? Nada além disso. Então, em dados momentos, vai ser necessário que se use práticas coercitivas, que são o quê? São alheias, né? São práticas alheias às vontades dos agentes. Então, essas práticas alheias às vontades dos agentes, né? Das pessoas que estão sendo coagidas, né? Devido ao uso dessa força, leva-nos a crer que haverá um embate em dado momento. Então, intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei. É a finalidade e os objetivos dessa portaria. Aí várias informação importantíssima que eu quero pautar aqui, o instituto chamado legítima defesa, está aqui no artigo 25 do Código Penal. Então, para nós continuarmos, veja o que temos aqui. Entende-se por legítima defesa quem usando, olha só, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, olha só, agressão injusta, injusta agressão, quer dizer que não é provocada pelo agente de segurança pública. Atual ou iminente, prestes a acontecer, para proteger o seu direito, a sua vida, né, a sua liberdade, ou a de outrem, de terceiro, tá? Então isso é o instituto chamado legítima defesa, que faz necessário de conhecimento para fins dessa portaria, tá certo? Então, beleza, tranquilidade total. Olha só, aí a lei
quero que fique claro aqui, ó, a Lei 13.964 do ano passado, dezembro do ano passado, 2019, estabeleceu o seguinte, estabeleceu, ó, observado pegar uma marca-texto, observado os requisitos previstos no caput, que a gente acabou de ver, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida em refém durante a prática de crime. Então isso daqui é uma discriminante aí, tá? Especial, a gente chama isso daí de discriminante especial, que foi inserido pela Lei 13.964. Então esse é o conjunto da legítima defesa. Repare, venha comigo aqui na minha lata, repare que é necessário explanar esse artigo 25, inserido pela parágrafo único pela Lei 13.964 de dezembro de 2019. É interessante você entender qual é o norte da coisa. Qual que é o norte da coisa? O norte da coisa é que a força só deve ser empregada, só deve ser aplicada para proteger direito próprio do agente, medida legal, ato legal e de terceiro. Tudo que está fora dessa esfera de atuação exorbita a normalidade e o agente pratica crimes pelo excesso, pois o excesso é punível. Percebeu? Então, o uso da força tem que ser pautado pela legítima defesa? A legítima defesa é o norte, mas não só a legítima defesa, mas é o norte, beleza? Então aqui na tela, vamos avançar aqui sobre os nossos conceitos iniciais. Quando inicia-se a portaria, você vai ver que lá tem 5 considerações. Dessas considerações nós temos aí, primeira, segurança pública, que são 5 considerações. Segurança pública sempre atrelado ao quê? A cidadania e direitos humanos, tá? Cidadania e direitos humanos, beleza? Uma base legal é uma consideração também. E essa base legal, sempre pautada em código de conduta da carreira, código de conduta da carreira, tá certo? Do servidor, troquei aqui as bolas com código de conduta das carreiras, beleza? Por resoluções que normatizam isso, que a gente vai ver daqui a pouco, por diversas resoluções, tá certo? Decretos que versam sobre isso, convenções que falam a respeito disso. Então temos base legal em diferentes dispositivos legais, supralegais e infralegais, beleza? Padronização de procedimentos, tá? Padronizar os procedimentos é necessário, tá certo? Padronizar através de quê? Através de princípios internacionais. Padronizar os procedimentos em uma padronização internacional, tá certo? Princípios internacionais. Redução do índice de letalidade, tá? Redução do índice de letalidade, beleza? Essa redução aí, ó, envolvendo agentes de segurança pública. Envolvendo agentes de segurança pública. Segurança pública, claro. Aí veja aqui, vem comigo aqui. Olha só, qual que é a ideia? Reduzir o índice de letalidade da força policial. Bom, a força policial é o braço armado do Estado. Em momentos extremos, ela é utilizada para preservar a ordem, a paz social, proteger a coletividade. Então é necessário que essa força seja aplicada em dados momentos. Isso é inegável. A força policial ela tem que ser aplicada em diversos momentos. Mas a preocupação dessa portaria é diminuir a letalidade envolvendo agente de segurança pública. Ora, se o agente de segurança pública armado, treinado, chega na situação crítica, acobertado por excludentes de licitude, como a legítima defesa, o que ele vai fazer ali? Cessar a agressão com os meios necessários. E às vezes os meios necessários é a sua própria arma que vai ocorrer a letalidade. Aí o cara saca a arma e dá 3 tiros na cara do vagabundo. Aí ele cai, eu tô morto. Pois é, tá morto. É a letalidade, é essas práticas que essa portaria visa reduzir. Percebeu? Ah, mas é necessário? Muitas vezes, claro que é necessário. É lógico que é necessário, mas pense comigo.
se eu tiver instrumentos capazes de reduzir essa letalidade e cessar a injusta agressão, sem colocar em risco o próprio agente. Ora, é lógico, fica evidente que é mais fácil partir para um instrumento que cause menos dano. É o conceito de menor potencial ofensivo que veremos a seguir. Então aqui na lousa nós temos aí também a última consideração, é um grupo de trabalho, tá certo? Formado o quê? Formado por, vou colocar aqui, ó. Formado por policiais federais, é uma portaria federal, tá? Policiais federais, rodoviários federais, tá certo? Pelas polícias estaduais também, tá certo? Pelas polícias estaduais, militar e civil, beleza? Polícia dos estados, inclusive as GCMs também, tá? Beleza? Vou colocar aqui as municipais também, né? As polícias municipais. E mais a sociedade civil também, claro. A sociedade civil organizada. Então, promover que tá meio embolado aí, vou até melhorar isso aqui para você, sociedade civil organizada. Tudo isso com a ideia de que discutirem todas as esferas, em todas as esferas, discutir segurança pública em todas as esferas. Tá? Então é formado esse grupo de trabalho. Então essas 5 considerações basilares dessa nossa portaria. Então avançando aí, tópico 3. Quem é obrigado, de quem que é essa obrigatoriedade das diretrizes dessa portaria número 4226? Quem é obrigatório? Obrigatoriedade. Bom, no artigo 2º já vai te falar de cara. Ah, Silvio, quem é que tem que obedecer essa portaria? Quem é que tem que obedecer essa portaria? Bom, tem que observar obrigatoriamente essa portaria. Isso aqui é matéria boa para você. Obrigatoriamente, claro, a Polícia Federal. Tem que observar essa portaria a Polícia Rodoviária Federal. Claro que tem. Tem também que observar essa portaria aí a Polícia Penal Federal, o DPEM. Polícia Penal Federal, que nós chamamos aí de Departamento Penitenciário Federal, que é o DPEM. E também a Força Nacional de Segurança Pública. Importante, ó. Força Nacional de Segurança Pública. Então, é de obrigação desses órgãos a observação obrigatória dessa portaria. PF, PRF, a Polícia Penal Federal e a Força Nacional de Segurança Pública. Tá certo? Então, isso aí pode ser uma questão abordada em alguma prova, então tá aí. Então, base legal para o uso da força. Então, olha só, base legal é o conjunto de normas, né? A base legal é o conjunto normativo aí, o conjunto de normas. Qual que é a base? Quais são as bases legais para essa portaria? Conjunto de normas, né? Então, vamos lá. Primeiro, documentos internacionais de proteção dos direitos humanos, tá certo? Base legal, documentos internacionais aí, que versam sobre os direitos humanos, tá? Direitos humanos aí, tá certo? Primeiro, Resolução das Nações Unidas, a 34169 de 79, tá? E essa portaria ela é bem importante, ela versa a respeito justamente aí que fala a respeito do Código de Conduta para funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Então isso aqui, ó, é o código, fala sobre o Código de Conduta. Vou colocar aqui entre aspas, tá? Funcionários, tá? Mas assim, servidores, né? Porque a própria portaria, a própria resolução fala em funcionários, mas entre aspas, né? Funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Tem essa preocupação aí, ó, pela aplicação da lei. Beleza. A resolução também das Nações Unidas
1989 de 61, do ano de 89, né? Que é a 198961, que é a Resolução das Nações Unidas aí, que vai falar justamente o chamado Conselho Econômico Social, tá? É o chamado Conselho Econômico e Social, beleza? Também faz parte como base legal, tá certo? O Congresso de Havana de 99, tá certo? E o Congresso de Havana, ele é muito importante, ele fala a respeito aí da prevenção do crime e tratamento humano, degradante, né? De delinquentes, então coloca aí. Prevenção do crime, da reincidência, tá? Do crime e o tratamento de delinquentes. Já trata o delinquente como um doente mesmo, tá? Sem juízo de valor. De delinquentes. Coloca aí também no seu material, tá certo? De 99. E também fala da Convenção de Nova York, de 91, que fala justamente aí contra a tortura e tratamento penais cruéis. Então aqui, ó, é contra, vou até colocar aqui, ó, contra tortura e tratamentos cruéis, degradantes, tá bom? Cruéis, beleza? Desumanos. Vou até colocar desse ladinho aqui para não ficar embolado. Desumanos e degradantes. Bom, então tá aí a base legal de tudo isso daí, tá? Então nós temos essas portarias que formam a base legal do uso da força, tá certo? Por parte de agentes de segurança pública. Então a base legal para o uso da força, para os agentes de segurança pública, são pautadas nesses 4 alicerces. Nessa resolução 34.169 de 79, na resolução 198 de 61 de 89, Congresso de Havana de 99 e a Convenção de Nova York de 91. São as bases da nossa resolução 4226, portaria 4226. Então, avançando aí. 5. Princípios da aplicação do uso da força, tá? Esses princípios aqui são bastante importantes para você. E, meu filho, abra seu olho. Isso aqui é para ser um olho, ó. Abra seu olho aí, ó. É um olho, né? Tá parecendo um peixe, mas é um olho. Abre seu olho. Tá horroroso, velho. Fazer um olho melhor aqui, ó. Abre seu olho. Aqui ficou melhor. Abra seu olho aí, meu amigo. Abra seu olho, que isso é questão quente de prova, tá bom? Abra seu olho aí. Princípio da aplicação do uso da força é a diretriz número 2. Lembrando que são um total de 25 diretrizes. 25 diretrizes aí, tá bom? Então são 25 diretrizes, abra seu olho aí. Vamos lá. Primeiro, a legalidade. Olha só. Primeiro, o que é o princípio da legalidade? Vem aqui na minha lata. A legalidade, quando analisamos como um todo, ela é dividida em 3 partes, tá? Primeiro, aplicada ao particular. Segundo, aplicada à administração pública. E terceiro, aplicada à esfera penal. Quando você pega o artigo 5º Romanos 2º, você vê lá que nenhuma pessoa fará ou deixar de fazer alguma coisa que não em virtude de lei. Princípio da legalidade. Resumindo, nós particulares podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Lá no artigo 37 da Constituição Federal, caput na cabeça do artigo 37, está escrito que a administração pública, direta e indireta dos poderes, né, rege-se-ão pelos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Resumindo a ópera, a administração pública só pode fazer aquilo que está rigorosamente descrito na lei, tá certo? Até mesmo os atos discricionários têm que ser pautados na lei. Bom, e a terceira perna da legalidade, ela está relacionada justamente à esfera penal. Artigo 5º, Romanos 39, não há crime sem lei anterior que a defina e nem pena sem a prévia culminação legal. Resumindo, só pode ser descrito como prática criminosa determinado acontecimento, determinado fato que esteja previsto na norma anteriormente, tá? Claro, deriva-se do princípio da anterioridade, da reserva legal, nos quais, nesse momento, não é o mais interessante. Enfim, você entendeu esse prisma da legalidade. Mas cuidado, quando chega em legalidade dessa resolução, a própria resolução define o conceito de legalidade para ela. E isso é importante você ver. Olha só, vem comigo na lousa. A legalidade para essa resolução diz o seguinte, ó, os agentes de segurança pública só poderão utilizar consecução de um objeto legal
nos limites da lei, tá? Nos estritos limites da lei. Então coloca aí, ó, rapidinho, ó, os agentes de segurança pública, os agentes de segurança pública, só poderão utilizar a força policial, claro, a força, tá? Nos estritos limites da lei. Então a lei vai pautar a conduta do agente. Então os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força nos estritos limites da lei, legalidade do uso da força. Beleza? Então a legalidade é a base da coisa, mas nós temos outros aí. Nós temos a necessidade, beleza? Então a necessidade, o que ela nos ensina? Olha só, a necessidade é a precisão da coisa, né? Quando minha avó, a afinada avó, falava, a precisão, o que é necessidade? A necessidade é o quê? Determinado nível de força, olha só, coloca aí, ó, determinado nível de força, importante conhecer isso daqui, tá? Ou seja, dada a força, tá certo? Só pode ser empregada estritamente quando os níveis de menor intensidade, os níveis de menor intensidade da força, tá certo? Ou seja, os níveis anteriores não forem suficientes. Quando esses níveis não forem suficientes de uma lei, de uma força anterior, para atingir os objetivos. Vou colocar aqui, ó, para atingir os objetivos. Então, um determinado nível de força só pode ser empregado quando os níveis de menos intensidade, tá certo? De menos intensidade, ou seja, primeiro verbal, depois uma outra alternativa, até o uso letal, não forem suficientes para atingir os objetivos, tá certo? Para atingir os objetivos legais pretendidos. Então, olha só. Então, vem comigo aqui. Dado o nível da força, olha só, o que é o princípio da necessidade? Entenda. Determinado nível de força, tá certo? Só pode ser usado se é um nível anterior, então você imagina que tem uma escala, um nível de níveis, for utilizado para o intento legal. Por exemplo, vamos exemplificar a coisa. Chega num motim, você chega num motim, né? Você é policial, feliz da vida, tá lá, usando a farda que você sempre sonhou, portando lá o seu armamento letal, chega a ter um distúrbio. Pá! O que você faz? Você precisa, naquele momento, contornar aquela situação sem empregar o uso da força, porque não é justificável você mirar o seu fuzil e atirar nessas pessoas se não tiverem te representando nenhum tipo de risco. Não é razoável isso, não é legal isso, tá certo? Aí você chega, primeiro você fala, ei, cidadão, dá o comando verbal. Ó, comando verbal conta como uso da força. A primeira postura, tá lá o agente de segurança pública fardado, né? Bombadão, tá lá com o seu armamento, com aquela cara de sou foda pra caralho. Aí tá lá, né? Isso já é nível de força, isso já é o nível da força. Aí o cidadão que tá lá no intento criminoso olhou e falou, eu não tô nem aí, vou continuar infringindo a lei. Você verbaliza com ele, cidadão, demônio, para de realizar essa conduta. Segundo nível da força, entendeu a ideia? Então isso é necessidade. Terceiro nível da força, eu vou jogar uma garrafa no policial. Aí joga a garrafa no polícia, mas é desgraça, dá um tiro de fuzil. Não, calma. Pô, tem o taser, tem o elastômero, que é chamada borracha. Existem maneiras de conter isso daí. São níveis de progressão da força. Esse é o princípio da necessidade. Entendeu bem essa ideia? Então nós temos a legalidade e a necessidade. A legalidade significa que o agente só pode agir
de acordo com os limites da lei. Pronto, ponto final. Claro, é uma coisa óbvia. E a necessidade? Lembre-se dos níveis da força. Níveis da força. Presença, verbalização, uma arma menos letal, também é letal, mas é menos letal. E, em último caso, o armamento letal. Aí o vagabundo tá lá, agora eu vou tacar uma garrafa na polícia. Não tem mais nem o meio, tentou todos os níveis, não deu? Tem! O cara cai lá. Pois é. Acontece aos meios necessários para conter a injusta agressão. Tô dando esse exemplo aí bem esdrúxulo, mas para você entender como é que funciona a coisa, beleza? Então nós temos a legalidade, a necessidade, beleza? Aqui comigo na lousa. Então olha só, fica aí a proporcionalidade, moderação e conveniência para um próximo bloco. Então, beleza? A gente se vê no próximo bloco, então até lá.